Capítulo 6. O último volume. Bacen, filho de Gauchum, bateu à porta da apotecária com vários volumes da enciclopédia. Mao Mao ofereceu ao jovem, que parecia tão contrariado quanto de costume, a almofada surrada e lhe serviu um pouco de chá. O mestre Jinshi está ocupado, disse Bacen, evidentemente significando que ele não tinha tempo livre para vir até ali. A razão pela qual ele ainda usava o nome de eunuco de Jinshi era em parte como um pseudônimo, mas principalmente porque Bacen simplesmente não conseguia pronunciar seu verdadeiro nome. Os nomes de nobres não deveriam ser pronunciados levianamente aos ouvidos dos plebeus. As cortesãs da Casa Verdete estavam todas agitadas ao ver Mao Mao entreter alguém, além da beleza usual e seu acompanhante. A madame em particular estava tentando agir de forma despreocupada, mas Mao Mao conseguia ver o ábaco funcionando em sua cabeça. Ao contrário de quando estava com Jinshi, a porta da loja permanecia aberta enquanto Bacen estava presente. Seus negócios completamente visíveis para o mundo. Talvez fosse um ato de consideração por parte de Bacen, uma maneira de mostrar que nada inapropriado estava acontecendo entre eles. Trouxe o que você pediu, disse Bacen, e desfez um pacote envolto em pano para revelar vários livros grossos, um dos quais Mao Mao reconheceu muito bem. Uma enciclopédia de insetos, parte de um conjunto que incluía livros sobre pássaros, peixes e plantas também. Os interesses de Mao Mao eram principalmente herbáceos. Ela tinha devorado o volume sobre a vida vegetal, mas este sobre insetos ela apenas havia folheado. Espero que esteja aqui, ela pensou. Sazen tinha dito que seu predecessor estava trabalhando em pesquisas relacionadas a gafanhotos. Deve estar aqui, mas ela não viu. Não importa quantas vezes ela olhasse, não conseguia encontrar nada sobre eles. Eventualmente, até mesmo Bacen começou a folhear as páginas procurando pela entrada elusiva. Não está aqui? Ele finalmente perguntou. Parece que não. Você disse que estaria. E daí? O que não estava lá, não estava lá. Era confuso no mínimo, porém. Sazen teria pregado uma peça neles? Pouco provável. O que ele ganharia com isso? Alguém mexeu neste livro enquanto estava guardado? Mao Mao perguntou, mesmo sabendo que com isso estava indiretamente lançando suspeitas sobre o soldado que o trouxe. Quem se interessaria por algo assim? As pessoas gostam do que gostam, no entanto a possibilidade parecia remota. Se alguém fosse saquear o lugar, havia coisas mais obviamente valiosas para roubar. Mao Mao gemeu desanimada, mas então ela avistou alguém se aproximando da loja. Alguém que se movia com a leveza de um salgueiro ao vento, e com curvas generosas. Era sua irmã mais velha, Pairin. Mao Mao franziu a testa ao vê-la. A madame vinha logo atrás sem fazer o menor esforço para detê-la. Pelo visto já havia avaliado Bacen. Pairin era uma cortesã encantadora. A mais velha da Casa Verdete, mas sua beleza permanecia inabalável, ainda chamando a atenção por onde passava. O grande cão, Lihako, era um exemplo perfeito. Ela também era conhecida como a melhor dançarina da capital, sem mencionar que era uma excelente irmã mais velha, sempre gentil com as cortesãs mais novas e as aprendizes. No entanto, ela não estava isenta de falhas. Pairin se aproximou silenciosamente, posicionou-se atrás de Bacen e deslizou um dedo delicado por sua bochecha. Bacen quase pulou para fora de sua pele, embora de alguma forma tenha conseguido permanecer sentado enquanto fazia isso. Não, talvez não fizesse muito sentido, mas evidentemente ele era ágil o suficiente para pular sem jamais se levantar. Irmã, murmurou Mao Mao tensa. Ah, me desculpe, ele tinha um pouco de poeira no ombro. Não havia como aquilo ser verdade. Se a poeira estava no ombro dele, por que limpar a bochecha? Cada movimento de Pairin era estudado e elegante. Cada gesto exalava feminilidade. Seus olhos sorriam gentilmente, mas para Mao Mao ela parecia uma predadora faminta. Pairin vinha tomando chá nos últimos dias. Em outras palavras, não havia visto clientes. Isso não indicava que ela não conseguia atrair clientes pagantes. Pelo contrário, era um sinal de que trabalhar todos os dias era abaixo dela. Mas havia um detalhe. Pairin não gostava de tomar chá. Seu apetite estava insatisfeito. O que está acontecendo? Bacen tentou recuar, mas era uma loja pequena. Pairin logo o encurralou. Misericórdia, ainda está aqui. Fique paradinho, eu pego para você. Mao Mao afastou seu pilão e almofariz e os colocou em uma prateleira antes que Bacen pudesse tropeçar neles. A bandeja de xícaras de chá e petiscos ela segurou na mão. Ela sabia o que viria a seguir. A primeira vez é de graça, ela pensou. O rosto de Bacen estava estranhamente pálido e corado ao mesmo tempo. Se Lihako aparecesse neste exato momento, as coisas realmente ficariam interessantes. Mao Mao calçou os sapatos e beliscou um dos petiscos que estava protegendo. Eles não eram tão bons quanto os que eram servidos quando Jinshi visitava. Isso era típico da velha. Ainda assim, eram luxuosos. Biscoitos de arroz finíssimos, com um leve sabor de camarão. Exatamente o tipo de coisa que Mao Mao adorava. Oh, cara. Entendi. Ele é virgem, pensou. Havia algo nele que gritava isso.
Agora tudo fazia sentido. Encostou-se casualmente à parede, deu outra mordida no biscoito e tomou um gole de chá. Ela viu uma aprendiz olhando para ela com inveja, mas ela não podia dar um petisco para a garota bem na frente da madame. Em vez disso, decidiu guardar o último biscoito para dar à garota mais tarde, discretamente. Eu te dei o que fui enviado aqui para te dar. Estou saindo, Bazin disse, tentando apertar o cinto novamente. Pairin quase o havia tirado, enquanto fugia da loja. Mao Mao se perguntou se deveria dizer a ele que sua roupa íntima estava aparecendo. Pairin disse, sentando-se. Um virgem, e eu quase o tive. Então ela também achava isso. Pairin teria sido uma irmã mais velha exemplar, se não fosse por comportamentos como esse. E Mao Mao sentia que ela estava piorando a cada ano. E pensar, um gostinho e é o paraíso, lamentou a madame. Tenho certeza de que você quer dizer inferno, Mao Mao pensou. Ela precisava avisar Lihaco para se apressar e começar a economizar. Se quisesse mesmo comprar Pairin, era bom agir logo, antes que Shou ficasse velho o suficiente para chamar a atenção da princesa. Do lado de fora, Sazin varria perto do portão principal. Até que fosse considerado forte o bastante para servir como um verdadeiro criado, ele estava preso às tarefas mais básicas, praticamente trabalho de aprendiz. Era assim que o Kyo, o gerente dos criados, administrava as coisas. Se o candidato parecesse muito satisfeito com o trabalho trivial, o Kyo decidiria que ele não tinha o que era necessário para ser um membro valioso da equipe, e no seu devido tempo, ele seria dispensado. Homens que demonstrassem indignação ao ter que fazer o trabalho de jovens garotas e tentassem aprender outras funções seriam aceitos. A visão de Sazin cantarolando alegremente enquanto varria o chão não deixava dúvidas na mente de Mao Mao. Ele não duraria muito na Casa Verdete. Ei, Mao Mao disse bruscamente. Agora de banho tomado, com roupas limpas e barba feita, Sazin parecia alguns anos mais jovem. O livro está aqui, disse ela, mostrando os volumes que Bazin havia trazido, todos cuidadosamente enrolados em um pano de transporte. Ao colocá-los no chão, fez-se um som pesado. Mas não é o que você disse que seria. Incluindo os livros que Sazin tinha consigo, a enciclopédia inteira tinha 14 volumes. No entanto, nenhum deles parecia conter algo sobre gafanhotos. Mao Mao se lembrava dos 14 livros quando estava naquele pequeno quarto, então ela sabia que os números batiam. O quê? Mas isso não faz sentido. Sazin desfez o pano e olhou para os livros. Ele franziu a testa, inspecionando-os de perto, e então seu rosto escureceu. Esses não são todos, ele declarou. São todos os livros que estavam naquele quarto, disse Mao Mao, confiante de que até ela poderia contar até 14. Não, quero dizer esses aqui especificamente, disse Sazin, pegando os tomos relacionados a insetos. Havia 2 deles, claramente rotulados como 1 e 2. Deveriam haver 3 volumes sobre insetos. O quê? Aquilo mudava tudo. Significava que havia pelo menos um livro que nunca esteve naquele quarto, ou que alguém o havia removido antes de Mao Mao chegar. Eu me pergunto quem iria pegar algo assim, disse Sazin. Sim, entendo. Não. Durante o tempo do velho, o livro estava lá. Eu sei que estava. O velho provavelmente era o médico que havia sido banido do palácio interno. Ele estava pesquisando um elixir da imortalidade. Pelo menos foi o que Mao Mao ouvira. Eu me pergunto se o enterraram com isso ou algo do tipo, disse Sazin. Por que diabos fariam isso? É uma tradição na minha cidade natal. Bem, ela não estava perguntando sobre a cidade natal de Sazin. Estava, mas ela estava curiosa sobre o velho. Por que ele morreu, afinal? Teria sido simplesmente velhice? Se ele tivesse vivido, teria cerca da mesma idade que o velho de Mao Mao, então não seria tão surpreendente. O médico falecido também era dito ter estudado no Ocidente em algum momento, então talvez eles tivessem se conhecido. Bem, foi um experimento que deu errado. Deu errado? Eles estavam tentando criar um elixir da imortalidade, certo? E para fazer isso, você tem que testá-lo, não é? Isso significa... Havia algo que Mao Mao estava se perguntando. Algo sobre o medicamento da ressurreição que havia sido usado em Shou e nas outras crianças. Shou tinha se safado apenas com uma paralisia leve, mas um medicamento que efetivamente te matasse e depois te trouxesse de volta à vida nunca funcionaria tão bem na primeira tentativa. Eles devem ter conduzido uma série de experimentos, aumentando gradualmente a perspectiva de sucesso. Então, como eles fizeram os experimentos? Eles usaram um rato, sim, mas para realmente saber se ia funcionar, eventualmente você teria que testá-lo em seres humanos. Ei, o que há com você? Sazin fez uma careta. Por um momento, Mao Mao se perguntou por quê, mas logo percebeu. Ela estava sorrindo terrivelmente de orelha a orelha. Diga-me, onde o enterraram? Sem ideia. Eu não era o responsável por esse tipo de coisa. Quem era? Sazin coçou a cabeça.
Acho que você a conheceria pelo nome Suirei. Ela era ajudante do velho, você sabe, aquela sem expressão, a meia-irmã mais velha da jovem senhora. Eu acho que a chamavam assim. Um choque percorreu Mao Mao, e antes que ela soubesse o que estava fazendo, ela tinha dado um tapa forte no ombro de Sazen. Por que ela não tinha percebido antes? Suirei, um membro sobrevivente do clã Shi, neta do imperador anterior e meia-irmã de Shizui. Ai, por que você fez isso? Entendi. Só continue varrendo, e nem pense em relaxar. Mao Mao embrulhou novamente o livro em seu pano. Depois, correu de volta para sua loja para escrever uma carta. Ela solicitou um criado para entregar sua mensagem o mais rápido possível. Escrever diretamente para Jinshi seria ultrapassar seus limites, então ela geralmente dirigia suas cartas a Gaoshun ou Bazen, mas, dado que Bazen nem sempre parecia ter tudo sob controle, ela escrevia principalmente para Gaoshun. A manhã seguinte chegou rapidamente, e com ela uma resposta à sua carta, seguida de perto por uma carruagem para buscá-la. Ela seria levada até Suirei, que, segundo ouvira, agora vivia com Aduo, uma ex-alta consorte. Mao Mao entregou os volumes da enciclopédia a um criado que veio junto com a carruagem, então fechou a porta da loja. Puxa, você vai sair? Que sorte! Shou disse, puxando a manga de Mao Mao. Ela franziu o ceim para ele. Me leva junto? Absolutamente não. Não apenas Suirei, mas as outras crianças do clã Shi moravam com Aduo. Manter Shou longe de todos eles era o objetivo principal de tê-lo ali. Ela não iria levá-lo diretamente até eles. Idiota! Você se diverte enquanto eu fico aqui. Estou indo trabalhar. Talvez você possa passar o tempo limpando a frente da loja ou algo assim. Ela o acariciou na cabeça e o entregou para Ukyo. Ukyo, que gostava de crianças, saiu com Shou nas costas. A nova garota, filha do homem pobre, também estava por perto. Sua irmã mais velha estava atualmente em um período de avaliação como aprendiz. A madame deixou claro que, se ela se mostrasse uma aprendiz ruim, logo seria dispensada. O pai das meninas já viera buscá-las várias vezes, mas os criados o impediam sempre. Ele também tinha tentado intimidar Mao Mao, mas foi sua filha quem disse que queria ser uma cortesã. Mao Mao não estava envolvida naquilo na época e não estava agora. E acima de tudo, ela ainda não tinha recebido nenhum dinheiro. Vamos lá, me pague logo. Ela esperava que o pagamento dele refletisse adequadamente o completo sucesso de seus esforços. Mao Mao olhou para Shou montado nos ombros de Ukyo. E o que vamos fazer com ele? Se não fosse pela paralisia parcial, ele talvez pudesse ser treinado como um dos criados, mas ser segurança em um bordel exigia certo nível de vigor físico. Talvez eu devesse torná-lo um apotecário, pensou. Por ora, no entanto, Shou não demonstrava o menor interesse por medicina. Mao Mao, por outro lado, já conhecia 100 fórmulas diferentes quando tinha sua idade. Como ele podia não se interessar? É tão fascinante. Mao Mao entrou na carruagem fazendo um bico. A residência de Adu era grandiosa e suntuosa, como convém a uma vila imperial. Mao Mao foi obrigada a trocar de roupa antes de descer da carruagem. Ela sabia que Adu não se importava particularmente com tais formalidades, mas a etiqueta exigia. Assim, Mao Mao se viu andando, segurando a barra de sua longa saia para que não sujasse. Ela passou por um portão magnífico e por um pátio coberto de cascalho. Era como uma pintura, pedras de jardim, cascalho e musgo. A beleza do lugar comunicava amplamente o orgulho do jardineiro em seu trabalho. Depois de uma curta caminhada, Mao Mao chegou a uma sala onde encontrou tanto Adu, a dona da casa, quanto outra pessoa, ambas vestidas como homens. Bem-vinda! A voz de Adu estava tão clara e forte como sempre, de fato, talvez até mais do que antes. A pessoa com ela era Suirei. Talvez ela estivesse vestida com trajes masculinos porque se acostumara, ou talvez tivesse algum outro motivo. Ela estava tão sem expressão como sempre estivera, e ficou um passo atrás de Adu. Suponho que não há necessidade de formalidades, estarei presente, mas não liguem para mim. Por favor, falem livremente. Dizendo isso, Adu se sentou em um sofá. Depois fez um gesto para Mao Mao que, como convidada, sentou-se ao lado. E finalmente Suirei ocupou um lugar. Não liguem para mim. Fácil para ela dizer. Como Mao Mao não poderia se importar com ela. Apesar de ter alguma dificuldade com o pedido, Mao Mao pegou os volumes da enciclopédia trazidos pelo servo e os colocou na mesa. Bem, se isso fosse algo que eles não queriam que Adu soubesse, Jinshi provavelmente teria lidado de maneira diferente. Você reconhece estes? No mentor os estava usando. O tom Suirei estava mais educado do que o habitual, talvez porque Adu estivesse presente. E esses são todos? Suirei inclinou a cabeça e olhou para os livros. Depois de um momento, ela disse: Está faltando um. Acredito que deveria haver 15 volumes.
E você sabe onde o volume que falta pode estar? Receio que não. Ela disse suavemente e não parecia estar mentindo. De qualquer forma, que motivo ela teria para mentir? Qualquer conexão entre ela e o clã Shi já era irrelevante, mas ela também não podia se mostrar em público. Seu único caminho na vida era ser isolada em um lugar como este. Mao Mao não sabia o que poderia acontecer com ela, o que o imperador tinha planejado para ela, mas sentia que era um desperdício. Suirei era uma apotecária talentosa. Se ela não sabia onde o livro estava, então eles teriam que passar para a próxima pergunta. Este seu mentor, então. Você sabe onde ele está? O pequeno recuo que isso provocou em Suirei não escapou à percepção de Mao Mao. Adu tomou um gole de chá e as observou. Eu sabia. Ele está vivo, disse Mao Mao, mais uma afirmação do que uma pergunta. Ele deve ter testado a droga de ressurreição em si mesmo. Suirei baixou os olhos, depois os fechou lentamente. Finalmente, ela sentiu resignada. É verdade. Foi a única saída daquela fortaleza. Então era isso. O mentor de Suirei havia tomado o medicamento sob o pretexto de um experimento, e pelo que ela dizia, sobreviveu. Mas Suirei acrescentou, você não vai conseguir o que procura com ele, não importa se falar com ele ou não. O que você quer dizer? Mao Mao perguntou. Os olhos de Suirei se arregalaram ligeiramente. O garoto, Chou-Wu. É assim que você o chama agora, não é? Você sabe o que aconteceu com ele. Não pode ligar os pontos? Chou-Wu havia tomado o medicamento, morreu e voltou. Mas não sem consequências. Um lado de seu corpo ficou parcialmente paralisado, e ele perdeu todas as memórias. Você está dizendo que seu mentor está com amnésia? Não exatamente, mas você tem a ideia certa. Na verdade, você pode ter cruzado com ele sem nem saber. O que você está querendo dizer? Os olhos de Suirei desceram tristemente. Você se lembra da cidade das águas termais? Sim, uma vila escondida que adorava uma divindade raposa. A luz das lanternas lá ainda queimava intensamente em sua memória. Um dos velhos acamados lá era meu mentor. A cidade das águas termais era um lugar de rejuvenescimento e recuperação, então havia mais de uma pessoa que se encaixava nessa descrição. Ele não se lembra mais de quem ou o que ele era. Se ele estivesse bem, eu não acredito que ela jamais teria imaginado te envolver em tudo isso. Seu rosto escureceu novamente ao pronunciar a palavra ela. Mao Mao não sabia que tipo de relacionamento as meio-irmãs Suirei e Shizui tinham construído juntas, mas ela suspeitava fortemente que Suirei fosse inteligente o suficiente para ter percebido que ela mesma era uma das razões pelas quais Shizui havia feito o que fez. Shizui pode ter querido ajudar o país a prosperar, mas também queria tirar sua irmã mais velha do controle da mãe delas. Entendo, disse Mao Mao, seu corpo ficando fraco de decepção. Ela finalmente tinha se atrevido a esperar que poderia obter algumas respostas. Não, ainda era cedo para desistir. Nesse caso, gostaria de saber sobre a pesquisa sobre gafanhotos que seu mentor estava fazendo. Mao Mao colocou os 2 volumes sobre insetos na frente de Suirei, mas a outra mulher balançou a cabeça novamente. Eu não tinha nada a contribuir para essa pesquisa. Eu odeio insetos. Eles eram mais a especialidade dela. Suirei havia desenvolvido uma fobia profunda de cobras e insetos, resultado daquilo que chamavam de disciplina, mas que, na verdade, não passava de tortura. E a outra garota, a quem ela aludia, já não estava mais viva. Os ombros de Mao Mao caíram novamente. Quando meu mentor foi ordenado a criar o Elixir da Imortalidade, quase toda a pesquisa que ele havia feito até aquele ponto foi destruída. Ele conseguiu preservar pouco mais do que estava naquele quarto. Então foi isso. Eles destruíram todo o outro trabalho do mentor de Suirei para forçá-lo a se concentrar no Elixir da Imortalidade. Mas ele não havia desistido tão facilmente. Determinado a continuar a pesquisa sobre os gafanhotos, passou a usar Sazen, o encarregado de seus suprimentos, para conduzir investigações discretas. De repente, Adu, que havia ficado em silêncio durante toda a conversa, falou. Agora eu entendo. Ela colocou sua xícara de chá na mesa e olhou para Suirei. Ela parece ter sido uma jovem muito inteligente. Não importa o quão inteligente ela fosse, ela se foi agora, e nada poderia trazê-la de volta. Parecia que Suirei tinha se resignado ao desaparecimento de sua irmã. Mao Mao cerrou o punho. E você acha que alguém tão inteligente teria falhado em deixar algo para trás? A mente de Mao Mao girava. Houve um estalo. Mao Mao colocou uma mão na mesa, enquanto Suirei se levantava abruptamente. Peço desculpas, disse Suirei. De jeito nenhum, você não precisa ser tão formal, disse Adu. Eu odeio formalidades desnecessárias. Apenas relaxe. Você sabe que eu não sou formal. Não, pensou Mao Mao. Este era um momento apropriado para um pedido de desculpas. No entanto, o que Adu tinha dito cutucou algo em sua memória. O que era? O que era? Ela tentou lembrar. Algo que tinha acontecido na fortaleza? Ou talvez antes disso? Antes disso? No palácio interno? Ou no consultório médico? Não, deve ter sido... Mao Mao bateu na mesa. A clínica? E a clínica? O que aconteceu com ela?
Logo antes de ser sequestrado do Palácio Interno, Mao Mao tinha estado na clínica. Foi lá que ela viu isso, um livro na estante, uma enciclopédia, sobre insetos. Ela era nada senão minuciosa. Mao Mao imaginou a jovem mulher que ela não veria novamente e sorriu. A ideia de que Shizue havia escolhido aquele exato momento para lhe mostrar algo, para lhe dar uma pista, um presente silencioso, era mais forte que a dor, e a fez sorrir ainda mais. Com o rosto sorridente e travesso de Shizue em sua mente, Mao Mao deu um tapa firme na mesa. A clínica tinha sido temporariamente fechada, disseram a Mao Mao. Era possível que nem todas as mulheres que trabalhavam lá estivessem a par do plano de fuga, mas aquelas que estavam eram culpadas de um crime grave, e o crime de Shenlu era o mais sério de todos. Ela tinha tentado cometer suicídio, mas foi impedida e presa. Ainda assim, o Palácio Interno não poderia continuar sem a clínica, e assim ela foi reaberta, embora com um supervisor eunuco. Tudo o que estava na instalação na época do sequestro de Mao Mao, no entanto, foi confiscado, incluindo a enciclopédia. "É isso que você está procurando?" Jinshi perguntou, entregando-lhe um livro. Evidentemente, ele tinha folgado naquele dia. Fora da loja de ervas, Gao Shun aceitou uma xícara de chá de um dos aprendizes. "Se me permite", disse Mao Mao, pegando o volume e folheando as páginas até encontrar o lugar com mais anotações marginais. Ela abriu o livro lentamente e uma folha coberta de escrita caiu. Ela colocou o livro no chão para que Jinshi pudesse vê-lo. Então pegou gentilmente a folha caída. "Sim, é isso." A folha estava coberta por ilustrações detalhadas de insetos. Todos pareciam semelhantes, e como a legenda dizia gafanhotos, provavelmente era isso que eram. Algumas das ilustrações mostravam o inseto inteiro, enquanto outras eram estudos detalhados das pernas ou das asas. Havia até traços de cor, um pouco desbotados, mas ainda visíveis. As ilustrações pareciam organizadas em 2 categorias principais, talvez até 3, dependendo da leitura. Mao Mao examinou cada uma atentamente, traçando conexões enquanto lia. "Entendo que esta é a aparência normal de um gafanhoto", disse ela, apontando para uma imagem pintada de verde. Era difícil perceber só pela ilustração de corpo inteiro, mas os estudos detalhados revelavam asas um pouco mais curtas que as dos outros tipos. "E esse é o tipo que se espera proliferar este ano", ela continuou. "É essa variedade que causa pragas." Jinshi era perfeitamente capaz de ler o texto sozinho, mas Mao Mao ainda queria dizer em voz alta, e isso ajudava a fixar a informação em sua mente e tornava mais fácil de lembrar. Jinshi não a interrompeu. Talvez ele tivesse a mesma ideia. O gafanhoto marrom tinha asas mais longas do que o verde. Finalmente, Mao Mao indicou a ilustração no centro, cujo tamanho estava entre os gafanhotos verdes e marrons. Sua cor também uma mistura das duas. "O texto sugere que este aqui pode ter sido responsável pelos danos ocorridos à colheita no ano passado. Em outras palavras, uma fase de transição para o gafanhoto marrom. Parece que sim." Em certas circunstâncias, a coloração dos gafanhotos e o formato de suas asas mudavam. Essa mudança ocorria ao longo de várias gerações, seu número aumentando a cada sucessiva ninhada. Quanto à causa da mudança, o texto sugeria que o aumento populacional era o fator determinante, não uma consequência. Ou seja, o próprio crescimento da população de gafanhotos parecia desencadear mudanças físicas neles. Em outras palavras, os insetos que haviam causado danos às colheitas no ano anterior eram apenas um prenúncio de uma destruição muito maior que estava por vir. "Você está dizendo que vai haver fome generalizada este ano?" "Sim. Embora não possamos dizer exatamente qual será a escala, mas o risco era claro. Se subestimassem a situação, muita gente morreria de fome, muita gente mesmo. São só insetos, alguns poderiam zombar, mas havia registros de nuvens tão densas de gafanhotos que bloqueavam a luz do sol e varriam os campos até o último grão. Mao Mao, nascida e criada na capital, nunca tinha visto algo assim, mas muitas das garotas do distrito dos prazeres eram filhas de camponeses. Famílias que, após perderem tudo para uma praga de insetos, haviam sido forçadas a vender suas filhas para sobreviver. E o momento não poderia ser pior. A nação inteira estava abalada pela destruição do clã Shi no ano anterior. Se houvesse uma grande praga no ano seguinte à exterminação do clã, isso seria um mau presságio para o país como um todo. Mas não era isso que realmente importava para Mao Mao e Jinshi naquele instante. O que eles realmente queriam saber era se aquele homem havia estudado as pragas de gafanhotos. Teria ele encontrado uma forma de detê-las?
No entanto, nenhuma das anotações sugeria quaisquer produtos químicos particularmente eficazes. Elas apenas recomendavam que, quando ocorresse destruição de colheitas em pequena escala, era crucial lidar com o problema antes que ele avançasse para a próxima etapa. O texto listava algumas possibilidades. Quase todas seguiam uma lógica de onda humana, eliminar os insetos enquanto ainda estavam em fase larval. Havia receitas para diversos tipos de inseticidas, considerados eficazes e relativamente simples de produzir. Os ingredientes eram acessíveis, o que fazia sentido, já que seria necessário usá-los em larga escala. Se os insetos já tivessem amadurecido, o texto recomendava montar fogueiras, um método antigo de lidar com insetos, especialmente no verão. Eles simplesmente voavam para o fogo e se queimavam. Tudo isso, e não aprendemos realmente nada significativo, observou Mao Mao. Eu discordo. As coisas poderiam ter sido muito piores se tivéssemos continuado sem saber de nada disso. Só a fórmula do inseticida já é um resultado valioso. Jinshi coçou a cabeça, mas então tirou um mapa grande de sua túnica. Ele mostrava o país de Li, desde a capital no centro até a província de Shihokushu no norte, e até os limites ocidentais. Várias localizações estavam marcadas com círculos em tinta escarlate. O nome da região central era Kaeshu, e ali, ao norte, a Shihokushu, que carregava o nome do agora extinto clã Shi. Se esse nome seria alterado futuramente, ainda era incerto. Até o momento, não havia nenhum movimento oficial nesse sentido. Estas são as localizações das aldeias agrícolas que relataram danos às colheitas, disse Jinshi. Você nota algo sobre elas? Receio não ter certeza do que devo notar, disse Mao Mao. Ela ouvira dizer que os danos às colheitas por insetos frequentemente ocorriam nas planícies abertas, e de fato cada uma das aldeias indicadas estava nesse tipo de terreno. Talvez estar na planície dê espaço para os gafanhotos se reproduzirem. Talvez, mas não houve danos sérios por insetos nesta região em décadas. Jinshi passou o dedo em uma parte específica do mapa, as terras do norte, que antes pertenciam aos Shi. A área possuía recursos naturais abundantes e fazia fronteira com florestas e montanhas. Jinshi bateu o dedo irritadiço na floresta. Normalmente, não se esperaria que uma floresta fosse lar de pássaros suficientes para comer os insetos? Disse Mao Mao. Engraçado você dizer isso. Jinshi coçou a cabeça de forma desajeitada. Shihokushu, originalmente, era uma província rica em florestas, mas toda a madeira da região já havia sido desmatada há tempos. A imperatriz reinante havia proibido o corte desenfreado das árvores do país, mas após sua morte parece que alguns membros menos escrupulosos do clã Shi haviam retomado a exploração da madeira sem informar a capital. Eles aumentavam o preço do que vendiam domesticamente para não atrair suspeitas, e o restante eles vendiam para nações vizinhas. O desmatamento continuou até que os recursos naturais da região estivessem gravemente esgotados. Deixe-me adivinhar. Graças a isso não há mais pássaros, o que significa nada para impedir uma praga de insetos. Parece uma suposição bastante razoável. Nossa, isso era deprimente. Então, pelo menos parte do desânimo de Jinshi fazia sentido agora. Ele provavelmente havia depositado suas esperanças nos recursos madeireiros de Shihokushu, provavelmente esperando compensar qualquer déficit na colheita vendendo madeira e usando os lucros para comprar grãos. Mas isso arruinava seu plano. Espera. Se ele estivesse certo, então Mao Mao pensou que poderia adivinhar por que a imperatriz reinante havia limitado a colheita de madeira. Mas ela pensaria sobre isso mais tarde. Por ora, voltou a se concentrar nos diagramas da enciclopédia. Releu a fórmula do inseticida mais uma vez, depois outra, e finalmente se levantou. Foi até a estante, puxou um livro de referência, folheou rapidamente e o estendeu a Jinshi. Não acho que essa fórmula vá produzir produtos químicos suficientes. Vou preparar outra mistura também, embora talvez não seja tão eficaz. Então ela teve outro pensamento. Suponho que não seria possível queimar as áreas onde as larvas são encontradas? Depende do lugar, eu acho. Mas concordo que o fogo pode ser o jeito mais rápido. Ela tentou pensar em outras sugestões. Tudo o que consigo pensar é talvez proibir a caça de pardais. Os pardais eram rotineiramente tratados como pragas eles mesmos, mas eles comiam insetos e isso poderia ser importante. Se eles pudessem agir antes que o grão amadurecesse, poderia ser possível limitar os danos. Mas ela também sabia que a ideia teria resistência. Muitos viviam da caça desses pássaros, e uma nova proibição certamente provocaria protestos.
Era difícil dizer quanta destruição poderia ser evitada se todas essas ideias fossem postas em prática. Claro, talvez nada acontecesse afinal de contas, mas, se fosse esse o caso, seria apenas uma questão de sorte. E confiar na sorte não era uma política aceitável. O dever daqueles que governavam era evitar a crise antes que ela acontecesse, mesmo que as pessoas nunca percebessem ou valorizassem o que foi feito para impedi-la. Uma proibição à caça de pardais? Se introduzir isso muito de repente, você pode acabar com uma rebelião em suas mãos, disse Jinshi. Mesmo ali, na capital, havia estabelecimentos especializados em pratos feitos com pardais. Era uma refeição comum, barata, acessível. Você podia encontrar em qualquer lugar. Talvez se tivéssemos algo para substituí-los? Mao Mao teve um lampejo de inspiração. E se você convencesse as pessoas de que pratos com gafanhotos estão na moda na corte? Então as pessoas pensariam que os aristocratas estavam procurando gafanhotos para se alimentar, e mais pessoas os capturariam. E se o imperador os comesse, os aristocratas que seguiram os seus caprichos sem dúvida adotariam o hábito também. Havia apenas um problema. Jinshi estava sentado ali, congelado, seu rosto normalmente deslumbrante agora pálido. Não acredito nesse cara, pensou Mao Mao. Ela quase teve vontade de preparar o restante dos gafanhotos cozidos ali mesmo. Jinshi finalmente se mexeu, mas foi apenas para olhar para cima, pressionar os dedos na testa e gemer. Ele estava, ao que parecia, em conflito. Por fim disse: talvez possamos considerar isso como último recurso. Se não houver muitos deles, isso nem vai ser um problema, disse Mao Mao, embora estivesse um pouco decepcionada. Ainda assim dava para perceber que Jinshi estava mais determinado a agir do que antes. Aparentemente ele odiava muito a ideia de comer gafanhotos. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Mao Mao e Jinshi congelou de novo. Mestre Jinshi. Sim, o que foi? Ele respondeu gaguejando um pouco. Você não quer comer antes de voltar? Perguntou ela com um tom doce e cortês, e o sorriso ainda nos lábios. Foi então que Jinshi decidiu jantar antes de partir. A loja de ervas, claro, era pequena demais para um serviço de refeição apropriado. Então Mao Mao encontrou um cômodo vazio. Naturalmente, ela trouxe os gafanhotos restantes. Não pretendia realmente fazê-lo comê-los. Era só uma brincadeira. Estava totalmente preparada para tirá-los dali no momento em que Jinshi demonstrasse o menor sinal de incômodo com a piada. E então havia a vovó, observando-a com aquele olhar penetrante. Mas então... Diga disse Mao Mao, pegando um dos gafanhotos com os hashis e fingindo alimentá-lo com um entusiasmo incomum. Jinshi a observou em silêncio. Ok, talvez isso já seja o suficiente, pensou ela. Mas naquele instante, Jinshi, com apenas um pouco de hesitação, deu uma mordida no gafanhoto que Mao Mao havia oferecido como brincadeira. Ela fez uma careta, e nem era ela quem estava comendo. Ver Jinshi franzindo a testa enquanto mastigava era como presenciar algo que não se deveria ver. Era diferente do momento em que ela o viu maquiado como uma mulher, mas ainda assim parecia algo que simplesmente não deveria existir neste mundo. Todos os outros presentes pareciam ter o mesmo sentimento. Era como se todos eles tivessem sido atingidos por um raio coletivo. As mãos de Gao Shun tremiam. A aprendiz que trouxera a refeição parecia prestes a cair no choro, como se tivesse derrubado sua boneca favorita na lama. Shou, que aparecera para beliscar alguma coisa, franzia a testa profundamente e balançava a cabeça como se dissesse: isso não vai acabar bem. Até a madame estava com uma expressão de puro desgosto. Jinshi, no entanto, ignorava todos eles enquanto mastigava e engolia. Ele ainda parecia profundamente perturbado, mas mesmo assim ele lançou olhares suplicantes para Mao Mao. Mingau de arroz. Imediatamente, senhor. Ela lhe estendeu a tigela, mas Jinshi não fez menção de pegá-la. Em vez disso, olhava do mingau para Mao Mao e de volta para o mingau. Vai esfriar. Mao Mao pegou um pouco de lótus, tentando adivinhar o que Jinshi queria dizer. Talvez ele não gostasse dos ingredientes? Seja como for, tudo o que ele fazia era encarar o mingau. Então, de repente, ele praticamente comeu o lótus direto da mão dela. Mao Mao não disse nada, mas pensou: ele é um bebê, por acaso? Ela pegou um pouco de mingau com o lótus, parecia prestes a transbordar. Então o levou até a boca dele, e ele comeu com avidez. Mao Mao fez uma careta e pegou um gafanhoto com os hashis. Jinshi franziu a testa de novo, mas ainda assim mordeu o inseto sem hesitar. Era possível ouvir Gao Shun inalando bruscamente. Houve também um leve estrondo. Era a aprendiz se encolhendo no chão à beira das lágrimas. Shou bateu nas costas dela em consolo. Mao Mao se perguntou se a cena era realmente tão chocante. Talvez fosse demais para os olhos das crianças. Vou tirá-la daqui, Sardenta.
E você, senhor, deveria assumir alguma responsabilidade por isso. Jinchi estava ocupado demais mastigando o gafanhoto para responder. Ele claramente não parecia gostar da tarefa, mas quando Mao Mao lhe ofereceu outro, ele comeu obedientemente. Shou levou a garotinha para fora da sala. Agora havia muco escorrendo do nariz dela. Eu fiz uma coisa ruim, pensou Mao Mao. Jinchi, sendo tão bonito quanto era, evitava mostrar o rosto mais do que o necessário até mesmo na Casa Verdete. A madame não queria que as cortesãs o vissem, a menos que ele fosse fornecer algum trabalho para elas. Assim, foi a garotinha muda, a mais nova das duas irmãs do bairro pobre, quem trouxe sua refeição. Ela não havia sido vendida formalmente, mas em vez de devolvê-la ao pai, decidiram deixá-la ficar na Casa Verdete. Havia só um detalhe. A madame, claro, ela não era nem de longe altruísta o suficiente para oferecer comida e moradia de graça. Então colocou a menina para trabalhar como aprendiz. A criança tinha um temperamento notavelmente tímido, mas se a alternativa era voltar para o pai, ela se esforçaria para corresponder. Shou, que se considerava o rei dos pestinhas, frequentemente intercedia em favor da aprendiz nervosa. Ela é minha leal capanga, afinal, explicava ele como se estivessem em alguma espécie de gangue. Jinchi, que finalmente havia conseguido engolir o gafanhoto, voltou a olhar para Mao Mao. Tá bom, ela pensou, levando mais uma flor de lótus à boca dele. Depois que Jinchi partiu, Shou apareceu novamente, agora de volta ao papel de protetor da aprendiz. Ei, Sardenta! Para a surpresa de Mao Mao, ele carregava um pincel e um pouco de papel. Onde você conseguiu esse papel? Ah, a vovó me deu. Aquele saco velho de mão fechada? Ela contava cada moeda que chegava às suas mãos. Mao Mao duvidava muito que ela simplesmente desse algo tão luxuoso quanto papel. Ei, só sei que ela disse que eu podia ficar com ele. De qualquer forma, senta ali. Pra quê? Mao Mao queria limpar a loja e voltar logo para casa. Não ficar atendendo aos caprichos de um moleque. Já estava prestes a dispensá-lo quando ouviu uma voz cansada atrás de si. Ouça o Shou, durma aqui esta noite. Seria muito trabalhoso acender outro fogo quando você chegasse em casa, não é? Até preparei um pijama para você. Vovó, o que está acontecendo aqui? Ver algo tão perturbador assim te deixou louca? Foi mais forte que ela. As palavras simplesmente escaparam, mas a resposta veio rápida. Os nós dos dedos da senhora acertaram a cabeça de Mao Mao com uma velocidade impressionante para alguém tão velho. Mesmo com um pé na cova, a velha ainda era mais alta e o golpe foi forte o bastante para fazê-la cambalear. Não me questione. Coloquei um saco de dormir no quarto que usamos antes. Tome banho antes de dormir. Ainda deve estar quente. Isso tá estranho, pensou Mao Mao. Ainda assim, foi para o quarto. Enquanto Shou estendia o papel no chão, a senhora, muito solícita, já preparava a tinta. Muito suspeito. As irmãs de Mao Mao, Pairin e Joca estavam lá, observando. Embora Mao Mao não conseguisse entender por quê, as duas estavam tomando chá hoje. As outras cortesãs estavam ocupadas entretendo os clientes. Vovó, você não precisa cuidar do incenso? Mao Mao perguntou. O Kyo está cuidando disso para mim. Vai ficar tudo bem. Mao Mao ainda se perguntava por que todos estavam naquele quarto, quando havia coisas para fazer, mas então Shou terminou de preparar o pincel e a tinta e simplesmente a olhou. O que foi? Ela disse. Me diga que tipo de cara você gosta, Sardenta, perguntou Shou. Como é? De todas as coisas que ela pensou que ele poderia dizer, ela não esperava nada tão estúpido. Ela tirou o pijama do cesto e começou a se preparar para tomar banho. A senhora, porém, puxou sua manga para detê-la. Vamos, fale sério, disse ela. Mao Mao, minha querida, você não deve discutir com nossa adorável madame, disse Pairin. Até ela estava participando. Joca fumava com desinteresse, uma expressão distante no rosto. Clientes viriam ao bordel àquela hora, mas aquele quarto era usado justamente por quem queria discrição, e as chances de alguém aparecer eram mínimas. Nem mesmo a madame parecia disposta a reclamar da grosseria de Mao Mao. Anda, Sardenta, fala logo. Que tipo você gosta? Altos? Musculosos? Não acredito que estou fazendo isso, pensou Mao Mao, mas decidiu que melhor seria entrar na brincadeira. Sentou-se no colchão e disse, prefiro que não sejam muito altos. Seus pés estavam frios, então os enfiou debaixo das cobertas. Certo, disse Shou, e prefiro que tenham um pouco de carne nos ossos. Magros demais não me agradam. Um homem muito alto faria com que a pequena Mao Mao precisasse olhar para cima o tempo todo. E se fosse magro demais, as pessoas achariam que ela não o alimentava direito e ela não queria isso. E pelos no rosto? Não me incomoda, desde que não seja muito. Barba ou bigode podiam ser considerados masculinos, mas para Mao Mao isso muitas vezes significava falta de higiene. Ela sempre se irritava ao ver um homem que negligenciava tanto o próprio cuidado que ainda tinha arroz preso na barba. Vamos falar de rostos.
suaves, não muito angulosos. Ela não queria alguém com aquela expressão intensa e astuta, como a de uma raposa. Na verdade, ela odiava esse tipo. Para ela, pessoas assim podiam morrer queimadas. Tão suave que as sobrancelhas caem? Provocou Shou. Pode usar uma certa liberdade artística nesse aí. Assim tá bom? Perguntou Shou, levantando o papel para todos verem. Poxa, meio sem graça, não acha? Comentou Pairim, que preferia homens mais parrudos. Um pouco ingênuo pelo rosto, disse a madame sem empolgação. Uau, de jeito nenhum, foi tudo o que Joca disse. Mesmo sendo uma das 3 princesas, havia uma coisa que a tornava difícil de lidar como cortesã. Ela simplesmente odiava homens. Ela descartava a maioria deles imediatamente. O que há de errado? Perguntou a madame, observando-a. Nada, só fiquei impressionada com a semelhança. Semelhança? Mao, você estava pensando em alguém especial? Pairim provocou. Mas a madame não pareceu mais satisfeita do que antes. É verdade que ela não o odiava, como diziam. Quem é esse homem exatamente? A senhora perguntou. Bem, homem talvez não seja a palavra certa. Ele era um eunuco, afinal. O desenho parece exatamente com o médico charlatão do palácio interno. Houve uma longa pausa enquanto todos registravam essa informação meio decepcionante. Depois, saíram da sala, um por um. Que decepção, disse Pairim, que já se animava com uma possível conversa sobre romance. Agora completamente desiludida, foi a primeira a sair. Ela lançou um olhar para Mao, mas esta fingiu não notar. Em seguida, a madame foi embora também, como se o assunto tivesse perdido todo o interesse. Shou, por sua vez, foi tomar banho. Por fim, só restaram Mao e Joca, fumando seu cachimbo. A mulher mais velha abriu uma janela, deixando entrar uma lufada de ar frio. Uma meia-lua pairava no céu escuro como tinta derramada, salpicado de estrelas. Dali, era possível ver as sombras de homens e mulheres, silhuetas borradas pela neblina do luar. Uma sucessão de romances começava naquela noite no bordel, destinados a desaparecer até o amanhecer. Joca olhou para Mao, com fumaça roxa escapando entre os lábios. Não posso dizer que não sinto simpatia por você. Homens. Nunca se sabe quando seus sentimentos vão mudar. E se são poderosos, são ainda piores. Ela colocou o cachimbo de lado. Um movimento tímido e ainda assim bonito. Joca era a mais jovem das 3 princesas, e os clientes valorizavam imensamente a educação que ela havia recebido, enxergando nela uma mulher com potencial. Diziam que, se você conseguisse acompanhar uma conversa com Joca, também teria chances de passar nos exames de serviço civil. Seus clientes habituais eram jovens ricos, ambiciosos, que planejavam fazer essas provas. Se você fosse mais parecida com a nossa irmã mais velha, Pairim, eu não me importaria. Ela é um pouco devassa, mas você é diferente. Pairim fica impaciente, mas eu gostaria que ela entendesse que você não é como ela. De toda forma, Mao, você é mais parecida comigo. Mao pensou ter entendido o que Joca estava querendo dizer. Era quase certeza. Você nunca encontrará um bom príncipe cujo coração nunca mudará. Essa é uma das lições que você aprende por aqui, queira ou não. De que adianta confiar nos outros? O que a confiança já te trouxe? Joca esvaziou as cinzas do cachimbo, encheu novamente com tabaco e acendeu com o carvão do braseiro. Uma nuvem de fumaça branca a envolveu. No fim das contas, eu sou uma prostituta, e você é filha de uma prostituta. Essa era a realidade. Mao olhou para as cinzas caídas no braseiro e sentiu uma leve ruga se formar em sua testa. Irmã, você não acha que já fumou o suficiente? De vez em quando não faz mal. O que esses burocratas rabugentos mais detestam é ver uma mulher com um cachimbo. Quando não estava entretendo os clientes, pelo menos, ela fazia o que gostava. Como que para provar isso, ela deu outra longa tragada no cachimbo e soltou a fumaça no céu.